Mas, minhas amigas e meus amigos, o que podemos esperar de um Estado da Federação, onde os últimos 5 governadores foram presos por corrupção e crimes diversos? A corrupção, o crime, a bandidagem permeia este Estado de alto a baixo, em todos os estamentos, em todas as instituições, em todos os bairros, de todas as formas. Fui criado no Rio de Janeiro, embora tenha nascido em Minas Gerais, mas fui criado no Rio de Janeiro. Eu me lembro que aos 6 anos de idade, o primeiro contato que eu tive com um criminoso ou com o crime era um tal de Caveirinha. Eu morava nos Pilares, um subúrbio do Rio, e o Caveirinha morava no Engenho da Rainha, que é colado nos Pilares. O Caveirinha era o terror do bairro. Cuidado com o Caveirinha, o Caveirinha. O Caveirinha um dia veio nos visitar na nossa rua. Visitar, que eu digo, passou pela nossa rua, sentou-se na calçada, no chão da calçada, com a garotada em volta, eu inclusive. Ficou conversando com a gente e a gente olhando aquele mito, é o Caveirinha. Um rapaz de 20 e poucos anos não passava de um ladrão de galinha, um batedor de carteira, mas era o Caveirinha, era o grande criminoso. O outro contato meu com a violência do Rio de Janeiro foi no Largo da Carioca, no Tabuleiro da Baiana. Um batedor de carteira tentou bater a carteira da minha mãe, foi preso, os populares seguraram ele, queriam levar para a delegacia, minha mãe falou, não, deixa que eu dou uma surra nele. Deu-lhe uma surra de braço e liberou. Essa era a violência do meu tempo, fora as violências pontuais, como a morte de Aida Cury, jogada de cima do apartamento pelo playboy Ronaldo, ou então o assalto ao trem pagador. Mas não havia a violência da Lapa, do malandro, do Madame Satã e dos malandros da Lapa que trabalhavam com navalha. Mas não havia o crime organizado neste nível. Havia o jogo do bicho, os contraventores, que eram pessoas afáveis, embora contraventores e ligados ao crime, mas eram ligados ao bairro, à comunidade, e o povo ia lá fazer sua fezinha e ficava tudo por isso mesmo. Brigavam entre si. No tempo do Caveirinha, já o Miro do Salgueiro já havia metido uma faca no valentão do bairro, no valentão que tomava o mingau do botequim do português e que ele não tinha direito, e que após esfaquear o valentão e matá-lo, teve direito de tomar o seu mingau. Mas tudo isso eram crimes pontuais. E o Rio foi crescendo, e o crime organizado foi se estruturando. O tráfico de drogas, as milícias, a marginalização, a começar pelos próprios governos do Estado, a começar pela podridão, pela corrupção política. Hoje nós temos este quadro de barbárie de uma cidade, de um Estado dominado pelo crime, que se estende por todo o país. Você que mora em Santa Catarina, que teve ônibus e mais ônibus queimados, depredados, você que mora no Recife, ou em Manaus, onde o PCC já controla grande parte, não precisa rir do Rio de Janeiro. O crime também já está aí. Só não está nas grandes proporções que tomou no Rio de Janeiro. E como resolver isto? Até hoje, as forças progressistas, a chamada esquerda, não têm um projeto. Não há um plano, não há uma diretriz, uma orientação para que nós, esquerdistas, progressistas, comunistas, socialistas, o nome que tiver, cidadãos, possamos dizer, não, é por aqui o caminho. O máximo que existe é passando pano. É uma questão social, é por causa da miséria, é por causa da desigualdade. Sim, mas e como é que se resolve isso? E a extrema-direita, com seu populismo, nada de braçada. Como essa chacina que a gente acabou de assistir, comandada pelo criminoso Cláudio Castro, vice-governador eleito na chapa do Witzel. Lembra do Witzel, que durou poucos meses no governo? Cláudio Castro é seu sucedâneo. De um povo que votou em alguém que não era nada e que continua sendo nada, de um Cláudio Castro que, por questões eleitorais e para empanar o brilho de Lula neste momento nas negociações com Trump, resolve fazer esta gigantesca operação de assassinato em massa de centenas de soldadinhos do tráfico. Por que ele não ataca o andar de cima? Porque é o andar de cima que compra as armas. Drones com bombas, jogando bombas sobre os policiais.
Os bandidos estão muito mais armados, muito bem armados do que a nossa polícia, do que a nossa força de repressão. E fica um jogo de empurra. O governo federal diz que a questão de segurança pública pertence a cada estado, a cada governador. Cada governador diz que o governo federal não dá condições deles combaterem o crime. E eu acho que alguém se beneficia com isso. Alguém ganha com isso, porque essa é a base do sistema capitalista. Qualquer coisa que aconteça no sistema capitalista, a pergunta que se faz não é como é que eu posso ajudar o próximo? Não, a pergunta que se faz é quanto eu ganho com isso? Quanto e quem ganha com o tráfico de drogas? É o soldadinho que ganha R$1.500, R$2.500? É o aviãozinho que ganha R$500 para comprar remédio para a avó na favela? A ausência do Estado há décadas, há séculos, desde o tempo do escravagismo, a libertação dos escravos libertou os pretos e dizia agora se virem, não tem educação, não tem emprego, não tem inserção social. Criem favelas e vão morar nesses guetos e sirvam de braços manuais, trabalhos manuais para a classe média e para os abastados. Essa é uma questão social que vem se arrastando há séculos. Mas não é só essa a questão. Há também o mal intrínseco em cada animal mamífero superior, que somos nós, que precisa ser controlado, educado. Então há a questão da educação, há a questão da miséria, mas a miséria leva a roubos de supermercado, de comida, de manteiga, que aliás juízes severos liberam golpistas fantásticos que querem lesar a democracia brasileira enquanto condenam o camarada que roubou 3 pacotes de manteiga. Essa dicotomia, esse absurdo entre a lei, a punição, a omissão, a permissão, acontece no Estado brasileiro como um todo, não só no Rio de Janeiro. E a barra pesa. Chega um momento que é insuportável. E o populismo de direita, como eu disse, nada de braçada. Mata 120, 130 bandidinhos, que não se sabe nem se são bandidinhos, mata em situações estranhíssimas, rendidos, com tiro na nuca, com facada. Como é que o médico legal vai estabelecer a causa da morte? Foi em confronto direto? Ou foi em tiro na nuca? Foi em execução sumária? Porque as leis, mesmo se tratando de bandidos, a lei tem que ser cumprida. Os direitos humanos têm que ser preservados. Mas nós, da esquerda, não temos um projeto. Esses anos todos não temos e não cuidamos da segurança pública. Passamos pano. Dizemos, é uma questão séria, não pode continuar desse jeito, mas é social. O bandido não tem culpa. Tem culpa sim. Bandido é bandido em qualquer lugar. Bandido pode ser Bolsonaro, como pode ser o pé de chinelo que trafica droga. É tudo bandido. É tudo precisando de cadeia, como esses 5 governadores do Rio de Janeiro que já foram para a cadeia. Eu não conheço nenhum estado brasileiro com tamanha quantidade de governadores na cadeia. Só agora em Santa Catarina, que quase 2 dezenas de prefeitos foram afastados de seus cargos por corrupção, por crimes e coisas assim, mas são prefeitos de cidades de Santa Catarina. O grande estado branco, organizado, civilizado do país, sem crime. O crime está em todo o país. O crime está na América Latina. A barbárie está se instalando. E a solução não são chacinas em massa. A solução é feita com inteligência, mas, sobretudo, com um projeto de segurança pública que esteja ligado às condições sociais e à melhoria da cidadania da população. Sem cidadania, sem plano habitacional, sem saneamento básico, sem escola, sem educação, sem trabalho, sem emprego, sem respeito, sem uma polícia aparelhada, organizada, inteligente, o que a gente tem são tonton-macutes executando bandidos. É a lei do cão. 4 policiais, 4 chefes de família, trabalhadores foram assassinados no confronto com os marginais. 4 policiais, 4 homens de trabalho foram sacrificados sem necessidade se houvéssemos trabalhado com inteligência e não com ódio, com sangue nos olhos, visando sobretudo o ano eleitoral, que é o que fez o senhor Cláudio Castro. Fica aqui a minha conversa. Esse crime vem sendo gestado desde a época da ditadura. O Comando Vermelho nasce na década de 70, em plena ditadura militar. Não foi Leonel Brizola o responsável pelo crime no Rio de Janeiro. Foi a ditadura militar. O Comando Vermelho, PCC, nasce em plena ditadura militar. A ditadura militar
pariu essa gente. Já a desigualdade aumentou. Já a falta de respeito com a cidadania aumentou o crime organizado. No mais, é viver e acreditar que um dia teremos um Brasil melhor, com cidadania, com educação, com saúde, com serviços públicos, com servidores públicos, com políticos que não visam apenas cargos e distribuições de cargos e a próxima eleição, mas sim servir aos seus eleitores. Seja lá como for, estamos juntos. Ninguém solta a mão de ninguém. Alô, Rio de Janeiro! Aquele abraço!